Pedro Sousa, portanto, é a mensagem de que o Futebol Clube do Porto está isolado e de que agora estão todos contra o Futebol Clube do Porto? Coerência do Futebol Clube do Porto em relação à época passada, portanto a comunicação está bem alinhada, nesse chapéu para o Futebol Clube do Porto, porque mantém a mesma linha. Isto não se deve... Isto tem valor. Tem valor porque toda a gente fala pela mesma cartilha. E isso tem muito valor. Ou seja, estão organizados. É evidente que é o alvo a bater porque é o campeão. Mas isso já seria. E portanto, creio que estamos aqui a falar de um Futebol Clube do Porto que se preparou bem ao manter os jogadores, ao manter toda a gente. E eu acho que isso é o dado mais relevante. Se não existir nenhuma alteração, eu acho que o Futebol Clube do Porto é o principal candidato. Se não perder o Diogo Costa, o Porto é o principal candidato, porque a diferença na baliza do Porto para o Benfica e para o Sporting é assustadora. Mário Figueiredo, depois de uma época em que são campeões, de facto a confiança vai redobrada, mas também é preciso mais cuidado porque lá está, o Sporting e o Benfica vão estar também atentos ao trabalho. Olha, a mensagem é a mensagem correta, porque ninguém tenha dúvidas que o Porto é o alvo a bater. É o líder, dominou. O Futebol Clube do Porto, de certa forma, o ano passado conseguiu enganar o Benfica e o Sporting, porque vem de uma época desastrosa, vem de uma época em que está a reformular, com mudanças constantes, quer no plantel, quer com o treinador. É uma equipa que vem numa altura em que se percebe que há muitas caras novas e de mercados polacos, assim, vários jogadores que não se sabia bem aquilo que podiam dar, e a verdade é que entraram com pujança e começaram a ganhar e assumiram a liderança à quarta jornada. O Porto foi um justíssimo campeão, dominou a primeira volta, onde cede apenas o empate, e portanto estamos aqui perante uma equipa que é efetivamente muito forte. Conhecendo o Futebol do Porto, que tem vendido pouco, ainda tem feito alguns ajustes, significa que este Porto vai ser mais forte ainda que o da época passada. Portanto, claramente, para Benfica, Sporting, Braga e todos os outros, o Futebol Clube do Porto é o alvo a bater. E, acima de tudo, não é só a bater, é também a seguir, porque fruto dos resultados que conseguiram e da forma como dominaram o campeonato, isso significa, acima de tudo, que estão muito à frente e, portanto, os outros têm que ir atrás. E, portanto, se a postura do Porto e do Sporting, do Benfica e do Sporting não for a debater o Futebol Clube do Porto, então alguma coisa está mal. Gonçalo, mensagem do Presidente e do treinador também para colocar aqui alguma pressão extra aos jogadores para esta época? Não é pressão para os jogadores, mas isto é a naturalidade da equipa que é campeã, e quando a equipa é campeã normalmente é sempre o alvo a bater, concordo. Isto, candeia que vai à frente alumia duas vezes, sendo que aqui é uma época nova, e numa época nova a pressão do Benfica fazer mais e melhor, do Sporting fazer mais e melhor, vai também traduzir-se numa entrada com maior agressividade, no bom sentido, com maior competitividade. A tal urgência que o Porto tinha em vencer a época passada, e se uma urgência grande, materializou-se em campo. E, portanto, a mensagem não surpreende, a mensagem pode-se traduzir aqui até à coerência daquilo que será o discurso, mas o que vai ser importante mostrar é se lá dentro as coisas continuam a pedalar. Se não estou em erro, acho que o Porto, na época passada, perdeu apenas 14 pontos no campeonato. Ou seja, e desmobilizou. Exato, e viveu muito à conta do que fez também na primeira metade do campeonato. E, portanto, nessa perspectiva, não sei se vamos ter outra vez, se tivermos esta pedalada. Tivermos esta pedalada e se as outras duas equipas, os dois grandes, acompanharem. Vamos ver. Para nós é bom, vendo de fora, para nós é bom. Bem, vamos ainda falar de Prestiani. A imprensa turca avança que o Benfica pode estar mesmo prestes a vender Prestiani ao Trabzonspor. Pedro, acreditas nesta possibilidade? Parece que o Trabzonspor já foi buscar o Sidney. Parece não, veio buscar o Sidney Cabral, sim, não é? Encontraram ouro em Trabzon. Não acho que seja um bom negócio para o Benfica vender por 20, como li. Não é que ele seja um jogador feito, não é que ele seja um jogador que possa valer 50 ou 40 ou 50 milhões de euros, se calhar não vale, mas vale a aposta. Agora, isto depende do Marco Silva. Está a vê-lo? Olha, prefiro outro tipo de jogador. Então, avance com o negócio. É que às vezes a montante disto estão, ou quase sempre, decisões desportivas que nós não percebemos. Eu vou dar um exemplo. Até já aqui falei do Diego Moreira. O Benfica deixou sair o Diego Moreira. Depois chegou ao Chelsea, Estrasburgo, e agora está na seleção belga.
O Sporting, a terceira maior venda da história do futebol português, esta semana, o Mateus saiu, vai lá tudo somado, vai em 20 milhões. Mas foi porque o Ruben não apostou nele e está tudo certo. Porque não apostam sempre de maneira correta. Portanto, se o Marco entende que não é com este, venha outro. Mas o Benfica tem muitos destros. Se o Rafa vai perder o lugar para o Sudacol, foi o que eu subentendi. Naquela posição, pelo menos, o Benfica, quantos extremos destros tem ou candidatos a extremos destros? Prestiani, Sheldrup, Rafa, já nem vou ao Bruma, nem ao Tiago Oveia, nem. Não. Portanto, tem muita gente para jogar de pé direito e poucos de pé esquerdo. Por isso é que é o meu espanto de ser um homem para o lado esquerdo, a menos que seja um canhoto. Mário Figueiredo, acreditas que se Prestiani sair é porque, de facto, o Marco Silva não o via como uma aposta, como titular muitas vezes, ou poderá ser mesmo uma vontade de Prestiani? Repara, a Prestiani ainda tem, eu, quanto a mim, acho que ainda tem uma margem de progressão. E, portanto, sendo um jogador com margem de progressão, acho que o Benfica deve salvaguardar depois futuras vendas e deve ter algum cuidado com isso, porque eu acho que é um jogador que pode vir a dar qualquer coisa ainda. Agora, não há dúvida que Prestiani também pode estagnar. O Sheldrup já foi emprestado e voltou e renasceu, e Prestiani também pode. Agora, repara que nós andámos a falar do Prestiani, chegou-se a falar para o Real Madrid quando foi para Lojas de Amorim. E agora estamos a falar do Trabzonspor. Vamos falar de coisas sérias. E, portanto, parece-me um clube mais condizente. O campeonato turco não deixa de ser um campeonato que paga bem, mas apenas isso. E, portanto, não é um salto da carreira de Prestiani ir para a Turquia. Gonçalo, muito rapidamente, para ainda falarmos também da seleção, parece-te que é um bom passo para Prestiani ir para a Turquia ou um passo atrás? Não acredito que Prestiani saia, especialmente por este valor, mas mais vale ter um pássaro na mão do que dois a voar. E se este pássaro for para voar, tem que ter dois na mão. Não sei se me fiz entender. Fizeste. Hoje vocês são muito explícitos. Vamos falar então da seleção. Hoje joga frente à Croácia. Vamos a apostas? Vamos ver quem é que vai estar mais perto. Passa ou não passa aos oitavos de final, Pedro? Acho que em face do que vi na primeira fase, eu sei que o selecionador anunciou ontem que hoje começava um novo Mundial e, portanto, zeramos, não é? Mas em face do que vi na primeira fase do Mundial, ou no outro Mundial que acabou, acho que é equilibrado. Vai ser equilibrado o jogo. Acho que vai ser com o coração nas mãos e a pensar na Nossa Senhora de Fátima, mas vamos passar a Croácia. Não joguem eles bem. Vai ser sofrido, mas vamos passar a Croácia. Mas haverá alterações no 11, na tua opinião? Eu, sinceramente, tenho algumas dúvidas se o Bernardo Silva volta à equipa ou não, sendo apenas essa alteração. Não, portanto, o Bernardo por Félix. Eu acho que a lateral direita também é um e provavelmente é capaz de não mexerem mais em nada. Então o João Neves não volta à titularidade? Não, pode não ser titular, porque eu acho que o Martínez está a ser muito conservador e, portanto... Disseste não, João Neves joga. O Félix, o Neves sim. Não, estava a falar do João Neves. Eu porque ele foi suplente no último jogo. Não, volta. João Félix é que não. João Félix é que pode não voltar. Eu, pessoalmente, continuava a colocar o Félix a jogar. Pela dinâmica com o Ronaldo. Sim. Agora, também gera alguma preocupação, mas parece-me que o Martínez está conservador e diz que é novo Mundial. Deve ter sido essa a mensagem que ele passou aos jogadores. Vamos começar agora do zero. Agora é que vamos fazer aquilo que nunca foi feito. Agora é que é. Gonçalo, qual é a tua aposta para hoje? Passamos ou não? Antes de mais, deixa-me só mandar um abraço para a família do Diogo Jota. É um dia marcante. Espero que isso também se traduza depois no querer e na ambição dentro do campo. Aqui é mais difícil porque é a única equipa que eu, apesar de fazer a análise e poder criticar pela negativa, estou sempre a achar e a acreditar, mesmo jogando muito, muito, muito mal, que vai dar. E eu vou continuar a acreditar que vai dar, mas eu gosto muito mais de ouvir o Vitinha a falar do que o nosso selecionador. Mas não é difícil. Quando o Vitinha diz percebemos as dúvidas, percebemos as críticas, recebemos-las de braços abertos, não queremos aqui palmadinhas nas costas e, portanto, tira uma fotografia daquilo que é a nossa visão também aqui. Eu gosto mais disso e, portanto, ele fala como joga. Esperemos que esta equipa, eu também não espero grandes alterações em função daquele que tem sido o 11 mais utilizado. Mas é um novo Mundial, atenção. Sendo que é um novo Mundial. Joga a nosso favor, porque no jogo de mata-mata estes jogadores estão habituados. Não sei se jogará... O Modric não, e o Perisic não, e o Susic não. Também. Essa é talvez a minha grande dúvida, é perceber se a Croácia se vai apresentar com 3 centrais ou só com 2 centrais. Se vai ter mais respeito para nós ou menos respeito para nós. O futebol português é que só olhamos para nós.
Quando chega à seleção, nós somos os melhores do mundo, temos os melhores jogadores do mundo e os outros não prestam para nada. Não, são bons, mas não são têm tão bons nada. como os Por nossos. isso é que a desilusão é maior. Não são tão bons como os nossos. E já agora, o Vitinha disse outra coisa que para mim foi muito relevante, em que ele disse que sim, temos que jogar melhor entre linhas, sim, temos que atacar também mais vezes a profundidade, mas temos que nos focar mais em nós. É uma tecla que eu tenho insistido aqui muito, que é deixem-se lá de estar demasiado preocupados com o adversário. É verdade que se deve saber as forças e as fraquezas do adversário, mas mais a olhar para o nosso jogo, é aquilo que tem faltado.